Aleluia. Lodônio. Marivânia. 23 anos de casados. 2 filhas, Isabela e Elisa. Uma tem de... Sim. 21 anos e a outra... 14 anos. Isso. Acertei. Vou ganhar ponto hoje, já que veio que... Vale salientar, gente, que como ele disse que da outra vez eu preguei sozinha, hoje eu decidi que ele vai pregar só. Não, peraí. Hoje o irmão perguntou... Vocês não acham justo? Não. Hoje o irmão perguntou, pastor, e hoje vai ser 50%? Eu digo, rapaz, eu estou crendo, né? Que seja 50% de palavra minha, 50% dela. Mas, amados, a gente está muito feliz, né, de ter esse momento e poder compartilhar algo que Deus tratou no nosso coração, né, de um assunto para o teu crescimento, para o teu avanço. Né? Hoje nós não vamos falar sobre família ainda. Amém? Quero que você crie expectativa. Nós vamos marcar um momento, nós vamos ter um momento de família para casais. Nós vamos ter um momento para os filhos. Nós vamos ter um momento para a igreja também. Amém? Quero que você se prepare. A gente tem uma boa palavra, né, daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, tem abençoado nossa vida e nossa família, e com certeza vai abençoar você também. Mas estamos muito felizes por essa noite e por esse momento com você. Amém? Amém, graças a Deus. Vocês estão bem? Amém. Estão com expectativa? Amém. Todas as vezes que nós somos movidos a ministrar a palavra, e eu sei que isso acontece com muita gente, e outras não, a gente sente algo se movendo dentro da barriga, e muita gente pensa que é dor de barriga. Mas, amados, essa sensação de dependência dentro de nós, ela é importante demais para vir ao púlpito. Para que quando a gente chegar aqui, a gente não fale nada da nossa própria mente, da nossa cabeça, mas que a gente possa ser guiado por Deus e trazer a palavra que a igreja está precisando. Amém. Amém? Todos nós, como corpo de Cristo, nós precisamos desse alimento todos os dias, para que possamos desenvolver o nosso crescimento. E sabe, esses últimos tempos tem havido uma preocupação muito grande com o corpo. É verdade ou não é, gente? As academias estão lotadas. E sabe, não são só as academias que estão lotadas, mas a ciência tem se preocupado em cada vez descobrir recursos para fazer com que as pessoas envelheçam, mas que fisicamente elas permaneçam bem. Verdade ou mentira? Existem todo tipo de vitamina que você pode pensar em cápsulas para você tomar hoje, para prevenir um monte de situações. Então, a preocupação com o corpo, para que você envelheça com saúde, as estatísticas provam que as pessoas elas estão morrendo cada vez mais velhas. Isso quando elas não são vítimas de uma bala perdida ou de qualquer outra situação. Mas por causa desse cuidado com o corpo, por causa desse avanço da ciência, dessa preocupação em manter o corpo jovem, as pessoas estão vivendo mais. Também é provado que a ciência tem se preocupado muito com a questão mental. Também é natural do ser humano buscar o conhecimento. Você concorda comigo? Por isso que tem tanta gente que vem morar em Ponta Porã para fazer faculdade. Verdade ou mentira? Verdade. Porque essa preocupação com a mente, até porque a mente é um órgão do nosso corpo que tem muita capacidade, tem capacidade de superação. Eu assisti um filme outra vez aí, não sei se vocês assistiram, que se chamava Lucy, que falava do nível de capacidade da mente humana. Diz que nós não usamos nada da capacidade mental que nós deveríamos usar. No filme, ela desenvolve a capacidade mental dela ao ponto de ela sumir e se misturar com o universo, com tudo. Então, essa preocupação também há na ciência de cuidar da mente do homem. Mas não existe, e se você souber de alguma coisa, por favor, me prove, não existe nada na ciência que procure tratar do espírito humano. Verdade. Você já encontrou algum artigo aí de um homem, de um cientista muito famoso que se preocupou com quem está aí dentro de você? Não. Sabe por quê, amados? Porque essa preocupação é da igreja. Ou pelo menos deveria ser do povo de Deus. Amém? Não existe uma preocupação na ciência sobre o crescimento espiritual, sobre o amadurecimento desse homem interior, de quem você é. O homem é trino. O homem é um espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Ao contrário do que muita gente diz por aí, que alma e espírito é a mesma coisa, não é. Tem gente até que diz assim, que depois que fulano morreu, a alma dele apareceu. Quem já ouviu essa expressão? Não é comum dizer a alma de fulano apareceu. Como? Se a alma do homem é os seus pensamentos e o seu intelecto.
Amém? É onde estão os seus sentimentos. E quem é o homem de verdade? É o Espírito, é quem está aí dentro de você, é quem está agora olhando aqui para fora. Esse de verdade é você. E não existe uma preocupação nem na ciência, e às vezes não existe essa preocupação no meio do povo de Deus acerca de fazer com que esse homem espiritual que está aí dentro também fique tão marombado e saudável quanto esse homem natural que é o seu corpo, que você cuida tão bem. Que você se preocupa em dar vitaminas para não pegar gripe, que você vai para a academia malhar para ficar com o músculo enrijecido. Nem a sua mente, que você tem se preocupado em se alimentar, estudando para que você tenha um futuro promissor. Eu sei que aqui muita gente vem para ser médico, não é verdade? A maior influência aqui de faculdade é com a medicina. Então as pessoas têm uma preocupação muito grande com a mente, com o desenvolvimento dessa mente. E isso é lícito, amados. É lícito desenvolver o corpo para que se você mantenha-se com saúde fisicamente. É lícito que você mantenha a sua mente saudável, mas também é lícito que você aprenda a cuidar do seu homem interior, de quem você é de verdade, do seu espírito. A Bíblia, ela fala sobre isso. Ela fala de um crescimento espiritual. Fala dos benefícios desse crescimento. Fala que existem diferentes fases de crescimento, mas também fala que precisamos aprender como crescer espiritualmente. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, abre lá, vai falar somente de duas fases. Queria que o pastor lesse esse versículo para mim. 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3. Vai falar somente de duas fases de crescimento desse homem interior. Vamos ler 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo falando: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Amém? De que fase ele está falando aqui? Ele está falando de criança e de adulto, porque ele cita duas fases. Preste atenção comigo. No versículo 2: com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estavas prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Aí ele continua dizendo: pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, mas Apolo regou. E quem deu o crescimento? Deus. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas é Deus que dá o crescimento a todos. Então ele está falando aqui de duas fases. Ele fala de carnais, se referindo a crianças espirituais. E ele fala de adultos, de maduros. Da mesma forma, amados, que naturalmente falando, o ser humano passa por um processo de desenvolvimento, na vida espiritual não é diferente. Ele não vai ser só criança e depois adulto. Em primeiro lugar, a Bíblia cita ele como meninos recém-nascidos. O que é um recém-nascido? É aquele que não pode fazer nada sozinho, que faz cocô e não sabe se limpar, que precisa de alguém para alimentá-lo, para dar banho, para cuidar. Nós temos vários bebezinhos aqui na igreja, e eu duvido que você deixaria o seu filhinho, o seu bebezinho tomar banho sozinho, ou comer sozinho. É um recém-nascido, precisa de cuidados. Também fala das criancinhas. Que idade é essa? É a idade da carnalidade, do egoísmo. Não entende e sempre tem um porquê. Você diz, não pode, aí ele diz, por quê? Você diz, não faça, aí ele diz, por quê? Espiritualmente falando, amados, quando nós nascemos de novo, nós somos recém-nascidos. À medida que vamos crescendo, somos criancinhas também. Eu quero que você vá olhando e se identificando em que fase você está. Depois vem a idade dos jovens, que se divide com a idade da adolescência. Essa aqui é a mais exuberante, amados. Mas também é a idade da força. É a idade da rebeldia.
É a idade em que o crente sempre está certo. Não adianta você argumentar nada com ele porque ele está certo. E ponto final. Adolescente, jovem. A Bíblia diz: jovens, vocês já venceram o mundo porque vocês têm força. O jovem tem força, mas também tem rebeldia, porque não aceita regras. Ainda não é adulto. Pensa que sabe de tudo. No crescimento espiritual é do mesmo jeito. O crente, quando está na fase da adolescência e da juventude, ele é muito forte, porque ele quer servir a Deus. Mas ele também é muito rebelde e ele não aceita imposições de regras. Amém? Quem é pai e mãe de jovens sabe a dureza que é lidar com um adolescente dentro de casa. Ele nem é criança e nem é adulto. Na verdade, ele não sabe o que é ainda. E como ele não sabe o que é, então para ele é diferente de todo mundo e indiferente a todo mundo. O mundo dele é só o mundo dele, só quem sabe é ele. Você se identifica com isso? Você tem jovem, tem adolescente dentro de casa. E por fim vem a idade adulta. O que é a idade adulta? É a idade daqueles que sabem se alimentar sozinhos, tomar banho sozinhos, assumem responsabilidades e têm a habilidade de cuidar de outros, entendendo a deficiência e o nível de crescimento que o outro está. Amém? Quanto mais adulto ele é, mais ele entende que ele sabe pouco e ele busca mais conhecimento. Você identifica a idade adulta de um crente quando ele acha que tudo que ele sabe ainda é pouco. Ele acha que não viveu o suficiente. Amados, no próximo mês eu vou fazer 45 anos de idade e eu não tenho vergonha de dizer minha idade. Mas quanto mais a idade avança para mim, eu vejo que eu poderia ter acreditado e ganhado espaço em outras coisas. Eu poderia ter crescido mais, eu poderia ter aprendido mais. Essa sensação eu acho que é comum para muitos adultos por aqui, que sabem que poderiam ter aprendido mais e acreditam que o que sabem ainda é pouco e buscam aprender mais nesse sentido. Verdade? Existem níveis de crescimento. No natural, nós cuidamos dos nossos filhos, educamos os nossos filhos, alimentamos, passamos por cada fase com dificuldade. Mas e em Deus, como é que a gente faz isso? Em Deus existe um treinamento que vai ajudar você a chegar lá. E essa é a nossa proposta essa noite. É que você possa se situar em um desses pontos que ela falou. Talvez você seja uma criança, talvez você seja um recém-nascido, um jovem, um adulto. Mas o que nós queremos? O que Deus quer nesse momento? O que eu acho fantástico na igreja, amados, é que a igreja ela trabalha como se fossem várias classes de várias séries juntas, onde o poder que a palavra tem, a palavra viva e eficaz, é capaz de alcançar você ainda que você esteja misturado, numa mesma sala, de níveis e condições diferentes. Mas Deus alcança o teu coração, Deus alcança o teu espírito. E essa é a nossa proposta essa noite, trazer luz para você pela palavra, para que aquilo que Deus tem para o teu crescimento e amadurecimento espiritual, ele aconteça. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Porque o homem precisa treinar o seu espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vamos ver a importância de você treinar o seu espírito. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? A palavra também diz lá em 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então quando nós nascemos de novo, amados, nós nascemos no Espírito. Nós somos recriados em Deus, no nosso Espírito. E a natureza de Deus, amados, as coisas de Deus, a palavra, ela vai se discernir em Espírito. Eu lembro na minha infância, na minha juventude, antes de me converter, que eu peguei a Bíblia e fui ler a Bíblia em muitos momentos e eu não conseguia entender nada. Quem aqui já passou por essa experiência? Lia, ouvia as pessoas falando, ia procurar nas Escrituras e eu não entendia. Por quê? Porque o conhecimento do que é transmitido pela palavra, amado, não é um conhecimento que se entende de uma forma natural.
mas se entende de uma forma espiritual. E esse espírito que vem habitar dentro de nós, quando nós aceitamos de novo, é o que vai fazer com que a gente entenda as coisas do espírito. E que no processo, como de uma criança que cresce de fé em fé, de degrau em degrau, nós também vamos crescer nesse espaço de conhecimento da palavra. Lá em Gálatas, no capítulo 5, abre lá, por favor. Se eu fechar os olhos agora, eu vou escutar o pastor Bud dizendo: criança é carne, irmão. Ele falava isso com muita convicção quando ele ia ministrar sobre os frutos, o fruto do Espírito e as obras da carne. E é o que está citado aqui em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Amados, se nós estivermos sendo guiados por isso, por essa lista agora que eu vou falar para você, se você reage de acordo com essa lista que eu vou falar para você agora, você vai identificar que a reação que você está tendo é uma reação da sua carne. Amém? Preste atenção. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim: as obras da carne são conhecidas. Diga comigo, elas são conhecidas. Olha o que tá, como é que o versículo começa. As obras da carne são conhecidas. Não diz que elas são desconhecidas ou que elas podem ser confundidas. Diz que elas são conhecidas. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas ou contendas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Isso significa, amados, que tem um monte de outras coisas que é considerado como obra da carne e que o escritor de Gálatas não ia ter tempo de citar todas aqui. Mas ele diz claramente que as quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são conhecidas. E quando nós somos crianças espirituais, amados, lembra quando eu falei para você das fases de crescimento? Quando você é recém-nascido, ainda você é bebê, você é cuidado. Mas quando você está na fase de criança, que é naquela fase que você começa a andar, comer com as próprias mãos, há uma certa tendência da carne falar mais alto. E por que a nossa carne fala mais alto? Porque não está havendo um exercício no nosso espírito. Eu lembro que muitas vezes o pastor Isaac ensinou sobre isso, muitas vezes dentro de sala de aula e também dentro da igreja, a respeito desse crescimento espiritual e dessa guerra que é travada dentro do homem, do seu espírito, de quem ele é de verdade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você não é a sua carne. Você não é a sua carne. Você é o que está aí dentro dela. Você é o que está aí dentro dela. Então você não pode ser guiado por aquilo que a sua carne deseja. Por exemplo, prostituição. Amados, inveja. Quem nunca sentiu inveja na sua vida, por favor, se levante agora e pode ir embora. Você percebe que isso é algo da sua carne e é comum sentir. Mas quando nós nos exercitamos no nosso crescimento espiritual, nós sentimos a inveja, mas nós não deixamos que ela tome conta de nós. Essas obras são conhecidas. E por que elas são conhecidas e tem tanto crente dentro da igreja invejoso, mentiroso, faccioso, contendioso, irmão quase metendo a mão na cara um do outro, irmão disputando posição, querendo ser reconhecido, falando para as pessoas o que fez, contando em praça pública todas as suas obras. Por quê? Porque a sua carne está prevalecendo sobre o seu espírito, porque não está havendo um exercício no seu espírito. Porque se houvesse um exercício no seu espírito, atentando para aquilo que a palavra diz, essa pessoa saberia que esse tipo de sentimento é vontade que dá aí passa. Diga comigo, é vontade que dá aí passa. Tem gente que está com muita vontade, pastor, e não quer que ela passe. Repita comigo, vontade é uma coisa que dá e passa.
Ah, mas Deus não vai te condenar porque você sentiu inveja. Mas Deus vai te condenar se você deixar que a inveja tome conta de você. Isso. Deus não vai te condenar se você tiver um sentimento faccioso. Mas Deus vai te condenar se você usar a facção para separar pessoas. É verdade. E você lê aí nessa passagem de Gálatas, ele diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da vossa carne. Ei, amados, nós queremos mostrar para você que a palavra de Deus vai ser o exercício do conhecimento dela, que vai tirar você de todas as possibilidades carnais que nós, seres humanos, somos tendenciosos a agirmos. Quando o homem perdeu a ligação com Deus, amados, o homem perdeu a essência do Espírito sobre ele. E agora não mais Deus ia guiar o homem, mas quem passou a guiar o homem foi os seus sentidos. Os 5 sentidos: o olfato, a audição, o paladar, o tato. Os 5 sentidos, o homem já não é mais guiado por Deus, mas guiado pelo Espírito. Mas louvado seja Deus, meu irmão, que deu o seu Filho unigênito para que essa restauração acontecesse sobre as nossas vidas. E nós não fôssemos mais contendiosos ou influenciados pelas obras da carne. E eu gosto do exemplo que o pastor deu quando ele tentou exemplificar como você andar na carne e como você andar no Espírito. Ele disse, olha, um treinador de cachorro, de briga de cachorro, como é que dá o nome daquilo? Rinha. Disse que um determinado treinador, ele tinha 2 cachorros, um branco e um preto. E ele mesmo colocava os 2 cachorros deles para lutar, para brigar. E ele sempre escolhia um para vencer, e o outro ele perdia. E aquele que ele dizia, esse vai vencer, apostava nele e ele ganhava. E aí uma vez ele apostava no branco e outra vez ele apostava no preto. E todas as vezes que ele fazia ou para um ou para outro, acontecia. E aí, qual era o segredo? O segredo era simples. Aquele que ele queria que ganhasse, ele alimentava. E aí aquele cachorro estava forte. E o outro que ele queria que perdesse, não alimentava. Porque enfraquecido, ele ficava uma presa fácil para o outro vencer. Sabe, amados, quando nós estamos alimentando o nosso espírito, você vai ficar tão forte, tão robusto, tão poderoso, que as obras da carne não vai te parar. Que as obras da carne não vai impedir o teu crescimento espiritual. Que as obras da carne, amados, não serão um empecilho na tua vida. Pelo contrário, elas serão um trampolim de você identificar e reconhecer áreas que você precisa de ajuda e colocar uma atenção maior. E essa atenção vai te ajudar ao crescimento espiritual. Isso é tão sério. Você pode estar pensando assim, mas rapaz, no culto de ceia eles estão falando de carnalidade. E a gente precisa falar sobre isso com vocês. Eu lembro de uma irmã que nós tínhamos na outra igreja que nós pastoreávamos. E amados, essa irmã ficou conosco lá desde quando nós começamos a pastorear essa igreja. Nós saímos do lá 13 anos pastoreando aquela igreja. Mas, amados, a vida inteira que pastoreamos aquela igreja, aquela irmã nunca deixou de ser um bebê. Todas as vezes que ela precisava de oração, ela ligava para o pastor. Toda vez que ela brigava com o marido, ela queria ir para a casa do pastor. Ela ligou lá para casa 11h30 da noite, pedindo ao pastor para ir lá para casa, para passar o fim de semana, porque estava se separando do marido. E o pastor, que é muito misericordioso, estava quase dizendo sim. Essas são as fases. Pastor também passa pelas fases infantis. Amém? Mas a irmã liga na madrugada, desesperada, pastor, chorando, meu Deus, meu casamento, não sei o quê, e eu já derretendo. Meu marido bateu em mim. Pastor, meu marido bateu em mim, eu quero me separar dele, por favor, me ajude, me deixa eu ir para sua casa. E ela estava olhando, eu já olhei para ela assim, como quem diz, posso dizer que sim? Adivinha qual foi a minha resposta? Não. Vocês são profetas. E ela pediu para ir lá para casa. E todas as vezes, amados, parecia, ela ia para o culto, é a pessoa que mais grita, é a que mais dava aleluia dentro da igreja. E você olhava assim, quem estava olhando para ela, meu Deus, que irmã espiritual, oh, aleluia. Você chegava perto dela, ela pá, caía. Parecia a irmã mais ungida da igreja, mas quando as situações vinham para ela, ela mostrava que era um bebê. E amados, você há de convir comigo, quem tem filhos deficientes sabe disso melhor do que ninguém.
que enquanto uma criança é bebezinha, enquanto ela pesa 3, 4, 5 quilos, você ainda aguenta carregá-la no braço. Mas peça aí o que é você pegar uma marmanja de quase 70 quilos no braço e carregar nas suas costas. Você ri, né? Mas aí eu estou falando de uma crente, 13 anos, ouvindo a palavra, mas que não amadurecia, não saía daquele nível de bebê, de recém-nascido. Para comer, você tinha que botar na boca, mastigar e depois cuspir dentro da boca dela. Vai dizer que você nunca fez isso com seu filho? Bela e Elisa cansaram de comer carne mastigada por mim, tá? Né, Biduga? Mastigava mesmo. Por quê? Porque criança não tem dente forte para mastigar comida sólida, gente. Mas você não pode fazer isso com adulto. Cresceu, é necessário que esse adulto ande com as suas próprias pernas. É necessário que ele se exercite. Porque se ele não se exercitar, sabe o que vai acontecer com ele? Abre lá em Gálatas no capítulo 4, por favor. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Versículo 1. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Olha o que a palavra está dizendo. Que mesmo que você seja filho de Deus, mas se você se comportar feito um menino, você vai ser igual ao escravo que você era antes de conhecer Jesus. Diga aleluia. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Olhe, Jesus já conquistou tudo na cruz por nós, amados. Nós somos mais que vencedores, mas para que a gente seja mais que vencedor, a gente precisa exercitar. A batalha vem, a gente vai lá. Jesus disse que eu sou mais que vencedor, então eu já venci. Vai lá e enfrenta. Não corre, não age como menino. Enquanto é menino, o herdeiro não recebe. Pensa aí, você tem um filho de 5 anos de idade, você construi um patrimônio imenso e teu filho de 5 anos de idade chega para você: pai, me dá aí o teu carro zero que eu quero dar uma volta na rua. Aí você diz assim: você é louco, meu filho? Não, pai, você tem que me dar, porque o que é seu é meu. Tem muito filho de Deus fazendo isso. Vai orar a Deus, se vale do fato de que é filho de Deus, pedindo a Deus algo que não tem condições ainda de assumir, porque é um menino. É um mijão. Mijão porque menino de 5 anos ainda usa fralda. Alguns, né? Você entende o que eu estou falando? Não tem como o herdeiro tomar posse de algo se ele não se comportar como herdeiro. Se ele for menino a vida inteira, não tem. Ele é dono de tudo, mas ele não vai poder usufruir de nada. Isso explica, amados, porque é que muitas vezes nós oramos e as nossas orações não são atendidas. Porque nós estamos orando como meninos. Não estamos orando como adultos. E como é que um adulto ora? O adulto só fala aquilo que tem certeza. Menino não, menino fala o que vem na cabeça. Você não pode ir diante de Deus e orar de qualquer jeito. Você tem que orar em linha com a palavra dele. Você tem que saber o que é lícito e o que não é. Ah, Deus, me dá aí porque eu tenho direito, sou herdeiro. Baseado em quê? Hein? Me diga, baseado em quê? Olha o que diz o versículo. Continua comigo, versículo 2. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Ele vai continuar sendo um menino e ele vai ter que ser tratado como menino. Por quê? Porque ele não saiu da fase de menino. Mas nós precisamos exercitar, nós precisamos crescer. Diga comigo, só foi até hoje. Só foi até hoje. Se eu agir como menino, se eu agir como menino, só foi até hoje. Só foi até hoje. Chegou luz na minha vida. Chegou luz na minha vida. Eu vou me esforçar para crescer. Eu vou me esforçar para crescer. Aleluia. E uma das formas, amado, de você treinar o seu espírito é meditando na palavra. Medita na palavra, amados, e o teu crescimento é natural de acontecer. Quando nós falamos sobre meditar, nós estamos falando sobre submeter-se a exame interior, ponderar, estudar as causas, considerar, refletir, ou eu prefiro essa definição: concentrar intensamente o espírito em algo. Amado, quando você coloca o teu espírito para se concentrar, quando na meditação, a concentrar no que a palavra fala, no que
Deus tem na essência da sua palavra, talvez você esteja perguntando: pastor, por que eu preciso meditar? Porque a palavra, amados, é o alimento para o homem interior. Quando você medita na palavra de Deus, amados, você fortalece o teu homem interior. Você consegue discernir as coisas espirituais do Espírito que está dentro de você quando você medita. Tua mente talvez não seja capaz de absorver todo o conhecimento, mas o teu Espírito sim, teu Espírito é capaz de receber. Ah, pastor, eu me lembro desses dias, o apóstolo Guto falando, né, dando um testemunho numa das ministrações, sobre um homem que chegou em um determinado momento na sua vida, e ele disse que ia desistir da igreja. E aí perguntaram: por que você vai desistir da igreja? Ele disse: porque eu não me lembro do que foi ministrado há tanto tempo atrás. Eu não me lembro das ministrações. Eu vou para o culto, 1 hora de culto, de palavra, às vezes 30 minutos, eu não consigo me lembrar. E aí ele disse: é verdade. Mas aí chega uma outra pessoa e diz, ele disse, eu não me lembro exatamente, mas para dar exemplo, eu sou uma benção, mas vamos lá. Mas ele disse o seguinte: algumas pessoas têm esse pensamento porque dizem: eu não lembro. Mas eu pergunto para você: quem aqui lembra da comida de 1 mês atrás? O que comeu pela manhã, à tarde e à noite? Você não lembra, mas você sabe que aquilo que você alimentou te manteve de pé, não é verdade? Quando você vem, amado, e está exposto a essa palavra te mantém de pé. Essa palavra te promove o crescimento. Essa palavra promove o alimento que você precisa. Ainda que você diga: mas pastor, eu não me lembro. Sim, meu irmão, mas o teu espírito que precisava receber, recebe. O teu espírito, talvez você não entenda, mas o teu espírito está lá, conectado com Deus, através da palavra que sai através da nossa vida e entra dentro de você, meu irmão. E aí você vai perceber que há momentos na tua vida onde você vai perceber: de onde vem essa sabedoria? Quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, você vai entender que é a sabedoria de Deus atuando na tua vida. Lá em Romanos, no capítulo 12, abre lá comigo. Romanos, capítulo 12. O exercício para crescer espiritualmente é meditar na palavra de Deus. Sem meditar, nós não poderemos experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que está escrito lá em Romanos 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando aqui de um cuidado de você se apresentar num culto racional, mas ele também está falando no versículo 2 que a gente não pode se conformar com as coisas desse mundo, que a gente não deve andar igual a esse mundo. E ele fala especificamente que a forma de você não andar como esse mundo anda, de não viver nas práticas de anteriormente, é renovando a sua mente pela palavra de Deus. E eu entendo que isso é uma meditação. É uma forma de você ler a palavra, meditar sobre ela e comparar. Lembra o que o pastor falou sobre meditação? É colocar força no seu espírito acerca de alguma coisa. Você se basear naquilo ali e tirar proveito daquilo para amadurecimento, para crescimento. Não se moldar às regras desse mundo. Amados, esse mundo tem oferecido muitas coisas e muitas facilidades para a gente viver de acordo com ele. Mas nós precisamos viver uma vida santa para Deus. E essa santificação tem que começar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Algumas pessoas acham que a santificação vem pela forma de se vestir, pelo tipo de cabelo que você usa, pelo comprimento. Vou te dar um exemplo. A gente tem treinado os alunos do Rema aqui acerca de roupa. E eu tenho batido na mesma tecla, que o treinamento não tem nada a ver com usos e costumes, porque não é isso que vai levar você para o céu. Você está sendo treinado em obediência no Rema para vestir um padrão de roupa que está de acordo com a escola que você está frequentando, que está treinando você em obediência. Mas, amados, quando nós chegarmos lá no céu, todos os padrões que você pode pensar que esse mundo oferece ou que qualquer outra instituição possa apresentar a você, vai ser destruído diante daquilo que nós vamos fazer lá. Amém.
Eu tenho lido muito o livro de John Bevere, que é Movidos pela Eternidade. Essa consciência, amados, que nós não viemos para cá, porque aqui é o auge da nossa existência. Nós viemos para cá para poder nos preparar para aquilo que está nos esperando lá. Amém. A nossa vida aqui tem que ser, aliás, a nossa vida lá tem que ser um reflexo do que foi vivido aqui. Não são padrões de usos e costumes, não é a cor do cabelo que você pintou, não é a roupa que você vestiu. De fato, você não pode se vestir de qualquer forma para expor o evangelho. Amém? Tem que ter prudência. Você não vai vir para a igreja vestido, por exemplo, com... Vou dar um exemplo bem estúpido, de biquíni. Porque você usa biquíni para ir aonde? Existem instituições aí que se você entrar de bermuda... Aliás, se você tentar entrar de bermuda, você é barrado na porta. Verdade ou mentira? Então, não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre a gente renovar a nossa mente e não se aperfeiçoar nessas coisas do mundo. Não pensar como o mundo pensa. Tirar todos os padrões do mundo de dentro de nós, amados, e renovar a nossa mente pelo que a palavra fala. Amém. Amém? De nos preparar para algo que está nos esperando lá. Não pensar que Deus nos mandou para cá, porque aqui é o auge da nossa existência. Deus não mandou você para cá para você ser o ministro de sucesso que você é. Para você ser um grande pregador da palavra. Para você ser um cantor, um músico reconhecido por todo mundo. Não. Você vai ser um grande ministro da palavra, um bom pregador, um grande ministro de música. Porque lá na frente, lá onde te espera, vai refletir tudo que você fez aqui. Existe algo que você precisa fazer aqui que vai ser refletido lá. Vocês entendem? Precisamos renovar a nossa mente, meditar todos os dias acerca de quem nós somos. Porque só assim nós vamos crescer espiritualmente. Quando você medita na palavra, amados, há uma condição natural que muda dentro de você. Abra sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Você vai ver o que a meditação causa na tua vida e o que promove dentro de você. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido? Medita na palavra. Quem quer prosperar? Medita na palavra. Sabe, meu irmão, quanto mais você medita... pastor, quem quer acertar na vida? Pronto, essa pergunta. Quem quer acertar na vida? No trabalho profissional, numa escolha, num relacionamento? Quem quer acertar? Todos queremos acertar. Mas dá o conselho aí. Meditar na palavra vai te levar a saber exatamente o que Deus pensa ao teu respeito como ser espiritual. E quando você sabe o que Deus pensa ao teu respeito, você vai ter cuidado de saber qual é a vontade de Deus. Qual o caminho que Deus tem para você na tua área profissional, na tua área familiar? Pessoas entrando em relacionamento sem nem buscarem em Deus instrução, nem orientação, nem padrões de escolha, entrando em todo jeito. Quando você vai para a palavra, você vai encontrar conselhos de Deus, orientações de Deus, para que você não faça as escolhas erradas. Decisões que você precisa tomar, decisões profissionais, projetos, grandes empreendimentos que talvez você queira fazer. Se você estiver meditando na palavra, Deus vai te inspirar. Deus vai te mostrar, debaixo da sabedoria dele, como você vai fazer e o que vai acontecer. Você vai prosperar. Você pode até fazer algo, você pode começar, eu digo, olha, vou empreender alguma coisa. E o sistema do mundo, os padrões do país, do que nós estamos vivendo, o presidente começa a falar, não vai dar certo. Mas, amado, quando você é guiado pelo Espírito de Deus para fazer algo vindo dele, ainda que todas as pessoas digam o contrário, quando você segue a inspiração de Deus, que você começa a fazer, vai dar certo. Os espias, Moisés manda os espias espiarem a terra, e eles vão, e 10 dos 12 voltam com uma sentença: a terra realmente é muito boa, a terra manda leite e mel, olha os frutos, mas nós somos como gafanhotos na mão dos gigantes. Pensamento pequeno.
Mas os pensamentos de Deus, amados, aquelas pessoas, a multidão, aqueles 10 influenciaram a multidão, e a multidão disse: realmente, começaram a murmurar. Mas Josué e Caleb, amados, se levantaram no meio da multidão, debaixo de uma inspiração e de uma verdade que Deus tinha prometido a eles. Aquele povo que iria desfrutar de uma terra que manava leite e mel, disse: ei, para tudo, subamos animosamente para a terra que Deus prometeu ao seu povo. Meu irmão, o que Deus vai te inspirar, o que Deus vai te mostrar através do teu espírito, vai fazer você prosperar, vai fazer você avançar, vai fazer você sair do degrau que você está para um outro degrau cada vez maior, no nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja pensando: tudo que está sendo ministrado essa noite não se enquadra comigo, porque eu já tenho muitos anos de igreja. Mas sabia que não é o tempo de igreja que vai identificar em que nível espiritual você está? Você sabia disso? Você pode estar 20 anos dentro da igreja e ainda assim ser um menino espiritual. Ou você pode simplesmente estar na igreja há 15 dias e já ser um jovem. Ou já ser um adulto, porque exercitou as suas faculdades. E lá em Hebreus, no capítulo 5, abre lá, por favor. No versículo 11, ele vai explicar que uma pessoa que está no nível de maturidade, de infância, ele é lento em ouvir. Ele diz, capítulo 5, versículo 11: a este respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Lentos para aprender. Pessoas com muito tempo de igreja, amados, mas lentos para aprender. Porque ouvem, mas não colocam em prática nada daquilo que ouvem. Olha o que o versículo 12 vai dizer: com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Sabe por quê? Porque o alimento sólido é para quem é adulto. Passa assim comigo. Passa, que eu quero ver se você tem dente. Você tem dente? Você aguenta mastigar uma picanha? Espiritualmente falando, amados, tem muito crente banguela. Feito bebê, que está com a picanha na boca chupando, mas não pode morder. Porque não tem maturidade. Você ri, né? Fica agarrado com a picanha porque ama picanha, mas não consegue morder a picanha para comer. Só sabe chupar a picanha. Porque está feito bebê. Você daria um pedaço de picanha a um bebê recém-nascido seu? Claro que não. E como é que a gente quer que Deus dê a gente? Existem níveis de crescimento espiritual. Eu sei que isso não é um assunto fácil de ouvir, não, gente. Quando eu ouvi o pastor Isaac pregando sobre isso, eu me tremia todinha na cadeira. E sabe, ler sobre isso hoje para ministrar para vocês também me fez tremer do mesmo jeito. Porque essa avaliação aqui não é só para vocês, é para mim também. Amém? Ele está dizendo aqui, olha, eu deveria ter trazido um alimento sólido para vocês, mas não deu para fazer isso. Eu tive que trazer leite. Porque vocês não estão exercitando as faculdades mentais. Vocês não estão buscando o crescimento. Pelo amor de Deus, busquem o crescimento para parar de beber leite. Eu tenho um sobrinho que tem 10 anos de idade, amados. Vou parar aqui e vou dar esse exemplo para vocês. E esse meu sobrinho cresceu e cismou que não queria comer nada, só queria beber leite. E a mãe dele deixou esse menino beber leite. E ele só bebia leite. E chegava a hora de almoço, só bebia leite. E chegava a hora de janta, só bebia leite. E quando ele acordava de manhã, o que era que ele bebia, gente? Aí o menino adoeceu. E meu irmão levou o meu sobrinho para o médico aperreado, preocupado. O que é que está acontecendo? O menino branco parecia um pedaço de papel. E o médico disse, diagnóstico, ele está com anemia grave. E de uma anemia para uma leucemia é assim, ó. Por quê, gente? Porque com 10 anos de idade, aquela criança não devia estar mais só se alimentando de leite. Ele deveria estar comendo comida sólida. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que acabou o tempo da gente ficar doidinho na cadeira, porque foi trazido um alimento mais sólido para nós.
Nós precisamos entender que se veio um alimento sólido é porque nós já estamos capazes de receber esse alimento e de mastigar ele. Amém. Amados, essa palavra de hoje não é motivo de tristeza para você, é motivo de você se alegrar. Porque se é um alimento mais sólido, é sinal que você aguenta. Amém. Amém? Ou você vai querer ficar doente espiritualmente, com anemia, porque só quer beber leite, só quer beber leite. Não, olha, para mim, o pastor tinha que ir lá para frente e pregar que Deus é bom. Pastor, pregue que Deus é bom. Olha, pastor, o senhor tem que ir lá para frente, porque senão o senhor vai espantar o povo da igreja. Pastor, não deixa a sua mulher pregar, porque se ela pregar, o povo vai correr com medo dela. Coma comida sólida. Você é adulto. Acabou o tempo de meninice, gente. Nós somos adultos. Precisamos andar como adultos. Não tem nenhum menino aqui, não. Comida sólida, é isso que dá sustância, resistência. Pode bater, eu aguento. Você vai bater num adolescente e ele apanha assim. Você bate com tanta força porque você quer que ele chore e ele lá. Bateu, mas nem doeu. Tá com o couro todo doído, mas não admite que apanhou. Admita. Eita surra boa da biganga. Essa foi no couro, mas também me tirou daquele estado deplorável que eu estava. Amém. Amados, nós precisamos fazer um rebuliço nessa cidade. E para fazer isso, a gente não pode trabalhar com menino. A gente precisa de adultos, de pessoas exercitadas nessa palavra, que tenham condições de cuidar de bebês recém-nascidos. Quem está disponível? Quem está disponível? Diga, eis-me aqui. Deixa eu terminar de ler o versículo. Versículo 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra, porque é criança. O alimento sólido para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas. Diga, faculdades exercitadas. Faculdades exercitadas. Você sabe por que é que se chama faculdade, o curso superior? Porque é onde você desenvolve a capacidade de andar sozinho. Eita glória! Significa que você cresceu. Só vai para a faculdade quem cresceu, gente. É por isso que tem muito menino chorão dentro da faculdade, chorando porque não está aguentando a pressão, porque ainda é menino. Faculdade é lugar de exercitar, que você já cresceu. Faculdades exercitadas, capacidade de crescer, proatividade. É isso que nós somos, amados. Não somos meninos. Exercitando as faculdades. Exercitando as faculdades. Aquela palavra não foi para fulano que não veio, foi para mim, eu estava lá. É para mim, eu recebo. Aquela palavra foi para mim, eu recebo ela. Eu abro o meu coração. Você está aqui no culto, aí você escuta a música. Para que entre o rei, para que entre o rei. Aí diz, eu abro o meu coração. Aí quando ministra a palavra, eu fecho o meu coração. No louvor, eu abro o meu coração. Aí na administração da palavra, eu fecho o meu coração. Para trás de mim, Satanás, você não é o rei da glória. Isso é meninice, gente. Adulto que é adulto, mastiga. Faz aí um exercício, só para ver que você está recebendo. Mastiga. Aleluia. Glória. Meditar na palavra, amados. Meditar nessa palavra vai fazer você crescer espiritualmente. Meditando na palavra vai fazer você praticar aquilo que você está meditando. Quanto mais você medita na palavra, amados, mais você encontra oxigênio dentro de você para dizer, é fácil, eu posso. Sabe, meu irmão, talvez você quisesse uma palavra como ela pregou. Pregar que Deus é bom, amados, nós vamos pregar que Deus é bom talvez no próximo culto.
Mas um culto a gente prega que Deus é bom, mas em outro culto nós vamos exercitar as faculdades daquilo que você tem recebido, do leite genuíno que Deus tem colocado dentro de você. Mas hoje, noite de ceia, colocar você no nível de crescimento é o que nós queremos que você esteja. Elevar, amado, a tua expectativa. Talvez você chegou aqui essa noite pensando, eu me encontro bebê. Mas essa palavra te mostrou que você pode crescer a partir de hoje. Essa noite, essa palavra mostrou que você pode sair do nível que você está para um outro nível, para um outro patamar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é poderosa para mudar a tua vida. Ela é poderosa para arrancar os sofismas da velha natureza e colocar os sofismas, os pensamentos de Deus dentro de você, para promover o teu crescimento e o teu amadurecimento. Diga, eu vou crescer espiritualmente, meditando na palavra e praticando essa palavra, porque eu vou prosperar em todos os meus caminhos. Você pode dar um brado de vitória. Fica de pé, amados. Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Que tempo bom, meu irmão. Que tempo bom é esse? É o tempo, amado, de nós nos agarrarmos com essa verdade, nos envolvermos com essa palavra, amados. Eu me lembro, amado, de cada fase onde eu estive, quando eu entendi, às vezes de tantas lapadas que eu recebia no culto, eu dizia, o pastor está ministrando para mim, porque ele sabia da minha vida e de coisas particulares que eu estava passando. E aí eu hoje me encontro como pastor. E depois eu entendi por que aquilo acontecia. Não era somente comigo. Porque um pastor não vai trazer uma palavra no culto para alcançar uma pessoa só. Eu tenho ensinado para os nossos ministros da nossa igreja. Nunca venha para pregar na igreja de qualquer jeito. Mas venha e alinhe o seu coração. Porque saiba que o povo vem com expectativa de ouvir algo da parte de Deus. E você precisa estar inspirado para lançar as palavras. Ah, pastor, mas tem pessoas que não recebem. Claro que não recebem. A própria palavra diz sobre a semente de vários caminhos. Alguns que recebem, rejeitam. Alguns que recebem, se empolgam e depois fogem. Mas há aquele que a Bíblia diz que é a boa terra. Vocês são uma boa terra. E como uma boa terra, as sementes de Deus estão sendo lançadas no teu coração. E sabe o que vai acontecer? Frutificação. Frutificação, amadurecimento, crescimento, saída de um estágio para um outro estágio, que Deus vai te promover. Sabe, eu tive uma reunião hoje pela manhã com alguns líderes, e eu falava sobre fidelidade. Eu falava sobre coração que se entrega diante de Deus nas pequenas coisas, onde essas pequenas coisas Deus dá oportunidades e promove pessoas. Às vezes nós achamos que as oportunidades elas vão acontecer quando nós estivermos no holofote, quando a luz estiver sobre nós. Não, meu irmão. Deus quer ver o teu crescimento no particular. Deus quer ver o teu crescimento quando não tiver ninguém perto. Deus quer ver a tua atuação, o teu coração, quando você for confrontado e você tiver aquela reação de quem entende que aquilo é passageiro, que aquilo não vai roubar a tua paz, não vai roubar a tua felicidade, não vai tirar você dos planos que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque você está crescendo. Diga, eu estou crescendo. Não, diga com convicção. Diga, eu estou crescendo. Diga, eu vou crescer a um nível e estatura que Deus reservou para a minha vida. Você crê nisso, amados? É um tempo de crescimento sobre essa igreja. Não somente um crescimento de espaço, mas um crescimento dentro de você como ser espiritual. Como um homem que sabe administrar bem essa palavra quando escuta ela. E eu declaro, amado, no nome de Jesus, que ainda que por um momento encontre uma resistência do teu homem exterior, natural, que resiste a coisas do Espírito, quando você passar por aquelas portas, Deus vai te envolver debaixo de uma atmosfera, onde essa atmosfera vai te convencer e trazer a memória de cada palavra, e coisas que talvez você nem lembre, mas o teu espírito recebeu da parte de Deus. E aí você vai começar um processo de crescimento,
de amadurecimento, entendimento e dizer: eu vou mudar, eu vou crescer. Deus quer o melhor para mim. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Marivânia vai orar por você, pelos níveis de crescimento que você terá, pelas fases que você vai passar, e por aquilo que Deus colocou essa noite sobre você, para te abençoar, para te prosperar, no nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te damos graças por essa palavra que foi ministrada essa noite. E nós estávamos, Senhor, como boa terra, esperando a boa semente que é a tua palavra. E ela penetrou em nosso coração essa noite, Senhor, como Rei da Glória. E ela abriu o caminho e espaço, Senhor, para que possamos entender o crescimento espiritual. Eu declaro em nome de Jesus que todas as pessoas que estão nesse lugar foram envolvidas e foram impactadas por essa palavra, ao ponto de não saírem daqui da mesma forma que elas entraram. Espírito Santo da verdade, é você que convence o homem do pecado e da justiça. É você que vai confirmar nos nossos corações toda a palavra ministrada. Eu declaro em nome de Jesus, os irmãos crescendo, Pai, no nível em que eles estão, avançando, não sendo tardios em ouvir, Pai. Ou então, Senhor, negligentes com aquilo que eles têm escutado, mas operosos, praticantes, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, ela nos faz desfrutar do melhor dessa terra. E nós queremos provar da Tua boa, perfeita e agradável vontade todos os dias da nossa vida. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia! Existe alguém, amado, no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não tomou a decisão e fez a escolha mais importante da tua vida: decidir por Deus, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o teu guia, o teu ajudador, o teu amigo, o teu apoio. Existe alguém, amado, no nosso meio que deseja fazer isso essa noite? Levanta a tua mão, eu queria te identificar essa noite. Tem alguém, amado, no nosso meio que ainda não fez uma aliança com Deus e deseja fazer agora? Todos salvos? Você pode dar um glória a Deus? Não, esse glória a Deus é um glória a Deus meio miado. Diga glória a Deus! Aleluia!